Chao, chao. ¿Y cómo les va, Lanterns? Espero que estén bien. Y volvemos a Protagonistas del Cómic, este segmento que tanto disfruto yo y que tengo el honor de hablar con gente que está detrás de los cómics, artistas, guionistas, ustedes lo vieron, editores, y nos estamos acercando a los 50 programas, o sea, 50 artistas del cómic y guionistas en el canal. Y hoy tenemos esos gustitos que nos damos de vez en cuando, que son estos nuevos talentos. Yo quiero que muchos recuerden cuando entrevistamos a Dan Mora, que empezaba en World Finest, y no la bestia que es hoy. Bueno, este es un artista que está dando mucho que hablar ahora y que en el futuro creo que va a dar mucho más que hablar. Estoy hablando de nada más y nada menos que del señor Lucas Meyer. Bienvenido, Lucas. Olá, como vai? Como vão todos? Espero que esté bien, Lucas. Un placer tenerte acá en el show de protagonista del cómic. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Eu vi já alguns vídeos do canal, o do Ivan Reis também, que foi o último que eu cheguei a ver, e eu vi que estava uma mistura de inglês, português, espanhol aqui, então todo mundo conseguindo se entender, tá ótimo, vamos lá. Então, obrigado pelo convite. Pasamos por Ivan Reis, hablando en portugués, y pasamos por Eddie Burrows, con la ayuda de Geraldo Borges como interlocutor. Sim, o Geraldo estava traduzindo tudo. Exatamente. Legal. Pasamos por todo. Bacana. É isso aí. O importante é a gente falar e se entender, e falar de quadrinho, falar de comics, que é o que a gente ama. Totalmente. Contame un poco cómo te metiste todo en el tema como lector, en el tema de los cómics, y después contame cómo vos empezaste a decir, bueno, yo quiero hacer cómics, quiero dibujar cómics, ¿no? Ok. Bom, eu sou novo, eu tenho 28 anos, né? Então, mas os quadrinhos estão presentes na minha vida desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu era bem pequeno. Eu sempre tive acesso a quadrinho, a filmes de super-heróis. E eu tenho até fotografias disso mesmo, provando que realmente é algo que está presente na minha vida desde quando eu era um garotinho. Se você olhar em alguma rede social minha, o Facebook, ou Twitter, ou Instagram, você vai encontrar foto de aniversário meu de 4 anos de idade, vestido de Robin, com um bolo de aniversário do Asa Noturna, e todo o ambiente decorado com coisas do Batman. Então, assim, realmente quadrinhos é uma coisa que está presente na minha vida, super-heróis em geral, e muito por conta do meu pai, porque o meu pai também cresceu lendo gibi, cresceu lendo quadrinhos de super-heróis, principalmente da DC. O personagem favorito dele era o Superman. Então, eu sempre tive esse fascínio, sempre gostei muito de quadrinhos de super-heróis e assistia muito desenho de super-heróis, na época ali do começo dos anos 2000, eu assisti muita coisa, Justice League Unlimited, Teen Titans, tudo que era desenho dessa época dos anos 2000, eu assistia e eu adorava. Então, eu realmente cresci sempre muito envolto desse tipo de universo. Né? E desenhar, o meu pai desenhava, ele gostava muito de desenhar, e ele passava horas do dia junto comigo desenhando e me incentivando. Ele pegava as histórias em quadrinhos que ele tinha, a gente abria na mesa e os dois ficavam copiando várias imagens de super-heróis, assim, passavam
horas e horas desenhando. Então, essa parte sempre foi algo bem presente na minha vida, assim, desde quando eu era muito pequeno. Y até hoy é, né? Hoy en día, claro. Y te iba a decir, me llama la atención y te voy a preguntar esto porque es algo que todos sabemos, que es que acá en Argentina somos todos muy de DC Comics, muy DC Comics. Inclusive nos criamos con DC. ¿Allá en Brasil es igual o está más presente Marvel? Olha, é uma boa pergunta, porque eu sou de uma geração um pouco mais para frente, né? Então, assim, o, eu acho que muita gente cresceu lendo, acho que mais Marvel no Brasil. Eu acho que foi predominante, acho que nos anos 90, depois a Image também, quando chegou no Brasil, né? Mas eu acho que talvez as pessoas, tipo, dos anos 90 para trás, talvez anos 80 ali, talvez fosse mais DC ali, com John Byrne, outros artistas um pouco mais clássicos. Mas eu acho que a maioria das pessoas cresceu tendo mais contato com a Marvel do que a DC. Mas eu posso estar falando besteira aqui, mas por exemplo, eu tive mais acesso aos quadrinhos da DC por conta do meu pai, porque ele gostava mais. Ele, inclusive, tinha um amigo de infância dele, que morava na frente da nossa casa, e eles dois ficavam trocando quadrinhos várias e várias vezes, assim, durante o mês todo, e eu via aquilo, eu ficava muito feliz, né? Porque eu tinha muito quadrinho a todo momento. Mas eu tive acesso aos quadrinhos de super-herói em geral, tanto a Marvel quanto a DC, foram todos ao mesmo tempo, assim. Mas eu acabei tendo um pouco de favoritismo pela DC, porque o meu pai também gostava mais. Claro, claro. Es que pasa eso, uno va diciendo, vos me preguntás a mí, y sí, obvio, de chico me crié con DC, y hoy capaz que de grande leo de todo, leo de Independiente, Sim. Argentino, Marvel, DC, Uhum. pero sí, o sea, uno no puede negar que tuvo DC una preponderancia grande acá en Argentina para todos Aham. los que nos criamos, ¿no? En los Ah, 90 sobre todo, como decís vos, de los 90 para acá fue como que DC tuvo mucha importancia, ¿no? Por aham. eso preguntaba lo de cuando vos me comentabas que te criaste con DC, yo, ¿sería igual en Brasil? Uhum. Então, foi um pouco diferente para mim, porque é, muitas pessoas aqui do Brasil, eles acabaram tendo bastante contato com os quadrinhos, acho que primeiro por Turma da Mônica, talvez, que são os quadrinhos mais populares aqui no Sí. Brasil, e acho que muito quadrinhos da Disney, do Tio Patinhas, que a gente chama aqui. Então, eu acho que muita gente cresceu, acho que já tendo contato com esse tipo de gibi. Mas no meu caso, foi direto já nos gibis de super-herói. Eu meio que realmente tipo, foi direto para isso. Então, acho que talvez seja por isso que a paixão pelo universo de super-heróis foi desenvolvida mais rápido. E meu pai me levava muito em loja de brinquedo para comprar bonequinho de super-herói. Eu, né, se eu for mostrar naquilo, tem uma estante, né? É, até, ¡Oh! até hoje é cheia de boneco. Então é uma coisa, um hábito que eu mantive, assim, eu tenho muita coisa. Tem, inclusive, ó, eu tenho essa estátua aqui do. Deixa eu ver se consigo focar do Kylo Renner aqui também. No, mirá lo que es eso, por Dios. Então, assim, realmente é uma coisa que eu mantive desde criança mesmo, e até hoje eu coleciono muito estátua e boneco, tenho bastante. Sí, sí, vi por ahí atrás, vi las Sim, vitrinas, todo, sí, sí, é, sí, sí. é. Então, assim, é algo que tá comigo desde criança, isso eu tento manter, assim, porque realmente é algo que eu gosto bastante. Qué bueno eso que contás, que porque la verdad que muchos que cuentan, no viene tanto por de la familia el gusto de uno, sino de siempre cuando cuentan acá es, bueno, no sé, pasé, no sé, mi papá me compraba un cómic, yo lo leía, me gustaba,
pero no Uhum. que tu padre sea fan, que tu padre sea Sim, lector. Eso es sim, excelente y que le va a sim, pasar a las generaciones, no sé, a mis hijos, sim, a sim, los sim. otros, que ya están acostumbrados a esto de que como que es algo habitual que, no sé, tu papá sepa de cómics y que vos chupás todo eso como Sim, algo sim. habitual, ¿no? Eso es É, excelente. eu escutei muita história de muitos amigos, muitos camaradas que trabalham com quadrinhos hoje que tiveram um acesso aos gibis de uma maneira diferente com os pais, né? Às vezes não tinham dinheiro para comprar um quadrinho ou simplesmente tipo não se importavam e acabavam não comprando e aí eles mesmos iam lá e pegavam o próprio dinheiro de mesada ou algo assim e compravam os próprios quadrinhos. Comigo foi bem diferente. O meu pai realmente sempre me incentivou a comprar quadrinho, me incentivou a desenhar, me incentivou a estar sempre indo atrás, tendo bonequinho, assistindo animação, assistindo filme. Então isso é realmente algo que para mim foi bem diferente. ¿Conservás algo de esa época? ¿Conservás algunos cómics de esa época? Olha, eu alguns sim, outros eu acabei doando para aqui no Brasil a gente acho que aí na Argentina deve ser o mesmo, mas a gente chama de sebos aqui. Aí que são essas lojas que tem gibis e quadrinhos antigos, assim, que eles revendem também. Então, eu acabei doando uma boa parte da minha coleção que eu tinha do meu pai para essas lojas, para esses sebos aqui, mas muito por conta de eu ainda estar comprando muito gibi, eu ainda compro muito quadrinho para ler. Então, sempre que eu posso, eu estou comprando quadrinho novo. Então, assim, uma hora o espaço acaba. A gente não tem mais onde colocar quadrinho, né? Mas eu continuo comprando. Es que es un tema, es un tema. O son las figuras o son los cómics. Está bien. Alguma hora eu vou ter que escolher ou quadrinho ou são as figuras. Claro, claro. Todo no se puede, todo no se puede. Y Lucas, contame cómo te metés vos en el mundo del cómic. Para decir, bueno, listo, a mí me gustaba leer. ¿Cómo te metés vos a empezar a decir, bueno, quiero hacer cómics? Uhum. É, bom, uma história longa, mas tem como eu encurtar. Mas, assim, que nem, como eu falei, eu desenho desde pequeno, né? Isso é algo que eu mantenho até hoje. Mas realmente começar a trabalhar, a querer entrar no mercado de quadrinhos, isso só foi acontecer quando eu fiz, quando eu tinha 18 anos, que eu me mudei da cidade que eu morava. Hoje eu estou morando em Curitiba, que é uma Sí, cidade no interior do Paraná, aqui no Brasil, né? E aqui eu conheci a pessoa que hoje eu chamo de mentor e amigo, que é o Ibrahim Robertson. Ele é um desenhista de história em quadrinho, ele trabalhou para Marvel e para DC, hoje ele trabalha para Marvel, e ele tinha um estúdio em Curitiba de desenho. E ali, cara, era assim, a primeira vez que eu fui no estúdio dele, né, que eu conheci o Ibrahim, conheci a escola dele, né, de desenho, foi assim uma virada de chave na minha vida, foi quando tudo mudou assim para mim, porque realmente foi ali que eu percebi que o desenho não precisava ser só um hobby, podia ser uma profissão também. Então, assim, eu sempre gostei de quadrinho, mas eu não sabia que era possível trabalhar com isso. Eu sabia claro. que tinham artistas brasileiros, né? Eu já conhecia o Ivan Reis, eu já conhecia o Ed Barrows, alguns outros quadrinistas brasileiros. O Ibrahim eu não conhecia, então, porque ele nunca foi muito de ser ativo em rede social, então eu não conhecia realmente ele. E por eu ler mais DC do que Marvel, eu também não conhecia muita coisa que ele tinha feito. Mas assim, aconteceu de eu conhecer o estúdio, a escola, e ele me mostrou o lugar, me mostrou que ele tinha outros alunos que já estavam trabalhando com quadrinho,
estavam trabalhando para o mercado independente de quadrinhos, né? Todos eles estavam trabalhando para clientes de fora do país e estavam vivendo daquilo. Eles estavam conseguindo pagar as contas trabalhando com história em quadrinho. Não estavam trabalhando para grandes editoras, mas já Claro. estavam conseguindo viver daquilo, né? E acho que talvez foi o que chamou mais atenção para mim. É óbvio que, tendo o Ibrahim como um exemplo para gente, em algum momento a gente ia querer chegar também numa Marvel, numa DC, porque a gente cresce com isso. Então, foi sim um sonho ali que eu particularmente estipulei para mim. Mas só o fato de eu saber que era possível trabalhar com quadrinhos, eu consegui pagar as minhas contas com isso, já estava feliz da vida se eu conseguisse aquilo. Então, foi aí que eu me matriculei na escola e comecei a estudar. E aí eu fiquei, acho que 4 ou 5 anos estudando com o Ibrahim. Aí, e assim, peguei alguns trabalhos com clientes independentes, fui fazendo coisas pequenas aqui e ali, fui melhorando, fui aprendendo direto trabalhando já, a como contar uma história, a melhorar minha anatomia, perspectiva, todos os aspectos básicos de desenho, e até eu chegar ao ponto de falar, beleza, eu acho que agora está num momento legal de começar a mandar portfólio para editoras. Foi aí que eu mandei meu portfólio para a primeira editora que eu consegui o contato, que foi a Zenescope. Foi a primeira editora que eu tive um contato, assim, e eles me responderam, eu fiquei feliz da vida, porque eu falei, pô, legal, foi uma das primeiras experiências que eu estava tendo ali com uma editora. Os outros projetos que eu trabalhei com o mercado independente também eram do mercado norte-americano, né? Eram clientes de fora do Brasil, mas nenhum era editora. Eram clientes, pessoas mesmo que tinham ideias de um quadrinho e a gente prestava o serviço de criar essas histórias. Então, aí, quando eu mandei os meus portfólios para a Zenescope, eles gostaram, acharam legal as páginas de amostras que eu tinha feito. E aí me deram a oportunidade de fazer a minha primeira edição para uma editora norte-americana, que foi acho que está aparecendo na tela aí, né? O Green Fairy Tales, né? Que aí foi a minha primeira edição que eu fiz para o mercado norte-americano de quadrinhos profissionalmente mesmo, publicado por uma editora. Então, assim, foi já aí onde tudo começou, digamos assim. Eh, E pode falar. no, no, que yo estuve viendo parte de lo que era el interior de los números que vos ilustraste y ya se empezaba a ver el estilo este que a mí me gusta, que es ese estilo limpio, Uhum, no es de profesional, ¿viste? Cuando decís que es- no es un amateur, es un profesional el que dibuja, que son uhum, líneas con confianza, porque a uhum, veces me suele pasar que cuando uno mira los comienzos de algunos artistas, uno nota cómo van evolucionando, pero acá se uhum, nota cómo ya estabas listo. O sea, a mí me dio impresión eso diciendo, no, es esto. Lucas acá la estaba ya estaba uhum. marcando tendencia acá con esto. Sim, sim. Então, acho que realmente foi algo que eu decidi muito cedo mesmo. Acho que foi algo que virou a chave e eu falei, não, vai ser isso que eu vou fazer. E aí, quando eu fiz as edições anteriores para o Green Fairy Tales, a Zenescope eu só fazia lápis, né? Somente os pencils para a editora. Então, assim, eu fiz 3 edições para eles de interior. Acho que foi a edição 16, 19 e 22, do mesmo título, né? Que é esse Green Fairy Tales. E foram todas a lápis que eu fiz, Ajá. porque no começo da minha carreira eu queria trabalhar com quadrinho fazendo só lápis. Porque a maioria dos artistas que eu conhecia, que eu gostava, que eram, no caso, o Ed Barrows, o Ivan Reis,
o Eduardo Pansica, eram todos artistas que faziam só lápis. Então, isso aí era algo que eu realmente gostaria de fazer já de cara, era o que eu tinha em mente. Mas depois mudou o jogo. Depois eu comecei a trabalhar fazendo arte final também, em cima do meu trabalho. Mas isso só foi acontecer em 2018, quando eu levei as minhas primeiras páginas de amostra para um evento no Brasil, que é a CCXP, e lá eu conheci o Joey Prado, né? E aí eu mostrei meu portfólio para ele e ele gostou. Eu levei algumas páginas de amostra do Shazam, eu acho que era do Shazam, e também todas a lápis. E mostrei meu portfólio para ele e ele gostou, ele achou legal. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Na época era Chiaro Escuro, né? O nome da agência. Hoje é só a Prados, né? Que o Joey tem. Mas na época era Chiaro Escuro. E o Joey foi um cara que falou para mim muito de tipo, tenta fazer a sua própria arte final, tenta desenvolver isso. Eu fazia arte final, mas só para os meus trabalhos com clientes independentes, né? Sí, Mas só porque aí eu poderia cobrar mais no meu page rate, né? Meu valor por página podia subir quando eu fizesse a minha própria arte final. Mas quando eu entrei para a agência do Joey, eu estava com o que eu queria era fazer só o lápis, mas ele me incentivou a fazer a arte final. Aí eu comecei a fazer várias páginas de amostra só com arte final. Aí fiz algumas tal e mandei para ele e aos poucos eu fui mandando, fazendo uma atrás da outra. Foram várias páginas de amostra que eu fiz de tudo. Fiz da Marvel, fiz da DC, fiz Star Wars, fiz várias coisas, até ter o Joey conseguia o primeiro trabalho que a gente fez junto, que foi numa outra editora chamada Interpop, que aí foi daquela outra imagem que você estava mostrando ali, que era uma editora nova, que também durou pouco tempo, mas era uma editora formada por alguns, acho que amigos do Joey, ex-editores da DC, se eu não me engano, se eu não estiver errado. E eles estavam montando o próprio universo dele de super-heróis, né? Só que essa editora era bem focada em apenas comics digitais, né? Era só quadrinho digital. Eles não imprimiam os quadrinhos, né? Mas as páginas eram bem diferentes, eram bem focadas em leitura digital, você poder ler no seu celular, no computador. Então, o que a gente chama de template da página, ele era bem diferente. Ele era um template mais horizontal, uma página mais larga. Então, era toda uma mecânica um pouco diferente dos quadrinhos habituais. Mas foi aí o meu primeiro trabalho que eu peguei com o Joey, com o meu agente. E eu fiz algumas edições para eles, poucas, né? E depois disso, eu fiz mais algumas páginas de amostra para o Joey, até finalmente ele conseguir trazer a primeira oportunidade para trabalhar com a DC Comics. Que aí foi quando tudo começou a ficar sério para mim, assim, que eu fiquei, vamos dizer assim, comecei a ficar mais abalado, assim, eu falei, nossa, agora realmente é um negócio que vai acontecer mesmo, eu vou conseguir trabalhar para a editora dos meus sonhos. Então, e aí ele me veio com uma proposta para fazer uma capa que era para um projeto novo que a DC estava querendo lançar, que se chamava Round Robin Contest. Era o nome do sí, projeto. de acuerdo, sí, 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 tal cual, que eran diferentes series que votaba la gente y Isso, vos tenías que, de acuerdo, sí, sí, sí. exatamente. Era isso aí. E teve a primeira edição desse projeto da DC e eu participei da segunda. Só que na segunda edição do Round Robins, eles fizeram diferente da primeira. Eles mudaram um pouco o jeito deles apresentarem.
porque a DC não mostrou quem que ia ser a equipe criativa de cada projeto. Eles só mostravam o pitching que eles mandavam. O pitching vamos dizer assim, só um pequeno resumo do que seria, né, o gibi, mas sem mostrar imagem nenhuma, sem mostrar quem ia ser a equipe criativa. Aí eles iam fazer as disputas só com esse pequeno resumo de cada um. Só que aí é o seguinte, a minha teria que passar da primeira fase para daí na segunda fase eles liberarem a imagem que eu fiz, que foi a capa. Só que a minha não passou nem da primeira. Então eu nunca chegou a ser divulgado isso aí. Inclusive é algo que eu nunca divulguei também em rede social e tal. Essa capa que eu fiz para esse projeto nunca chegou a sair. Mas assim, foi o meu primeiro contato com um projeto da DC. Claro. E levou, acho que algumas semanas ou alguns meses depois que passou esse período, o Joey entrou em contato comigo de novo e falou, ó, tem uma oportunidade aqui para você fazer um gibi dos Jovens Titãs, que era o Titans United Blood Pact, o nome do gibi, que era a continuação da série Titans United. Quem fez a Titans United no primeiro ano foi o José Luiz, né? Também era um artista do Joey. Ele fez o primeiro ano. E a ideia desse gibi era basicamente ser algo que ligasse com a série live action que tinha na época do Jovem Titãs. Exato, claro. Por isso que alguns personagens que, por exemplo, no primeiro ano do Titans United, o personagem que estava em mais destaque lá era, se eu não me engano, eu acho que era o Capuz Vermelho e eu acho que o Superboy. Aí, quando eu fui fazer a série no segundo ano dela, o personagem que estava mais em destaque era o Tim Drake, né? O terceiro Robin, porque ele estava sendo introduzido na série live action. Exato. Então aí o Joey falou, ó, e o editor quer que você faça a minissérie inteira. Aí eu falei, caramba, poxa, é uma baita de uma oportunidade, né? Porque eu realmente, da experiência que eu tinha escutado de outros artistas, é que normalmente você entra nessas editoras fazendo coisas bem pequenas, tipo 4 ou 5 páginas para cobrir algum artista, né? Feeling artists, claro. Isso, os famosos fill-in que eles chamam, né? Que é quando você entra para ajudar algum outro artista para cumprir os deadlines. Mas nesse caso não, nesse caso eles me passaram uma minissérie inteira já para fazer, acho que foram 6 edições. Então, assim, já foi uma baita responsabilidade, ainda mais Jovens Titãs, que era algo que eu adorava. Eu estava assistindo a série também. Então, assim, eu fiquei muito nervoso para fazer. Eu fiquei realmente estremecido, assim, mas fiquei muito feliz, né? Lucas, ¿y vos estabas familiarizado con los Titanes? ¿Te gustaban los Titanes? A ver, por el arte entiendo que te gustaban mucho los Titans, pero nada, te tengo que preguntar si eran de tu grupo favorito, además de la Justice League, ¿no? Na verdade, que nem eu falei, os Jovens Titãs, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, eles tiveram a primeira animação deles, né? Que era aquela animação que passava, acho que no Cartoon Network. E ele tinha aquele traço um pouco mais japonês, né? Mais mangá, assim. Mas ali eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com os Jovens Titãs. Eu cheguei a ler os quadrinhos dos Titãs um pouco depois ali. Eu cheguei a ler um pouco da fase do Geoff Jones, na época que ele estava escrevendo, que tinha o Ivan Reis fez algumas coisas, o Mike McCone fez uma boa parte das ilustrações, que é maravilhoso, eu adoro. Aí depois eu fui ver os Titãs clássicos, que era do George Pérez, do Marv Wolfman. Então, assim, o meu primeiro contato, porque eu era criança, né? Então, o meu primeiro contato foi, sim, através dos desenhos animados. Então, mas ali eu já tinha me apaixonado. O Robin já era
talvez o meu personagem favorito, porque, que nem eu falei, aos meu aniversário de 4 anos eu tava vestido de Robin, mas era o Robin do filme Batman e Robin do Joel Schumacher. Então, ele já era o meu personagem favorito, porque aquele filme ali, para uma criança, é ótimo, pô, show, maravilha. Talvez quando você assista quando adulto, talvez não seja tão bom. Mas eu continuo gostando, eu tenho um carinho muito grande pelo filme. Então, assim, eu tinha já muita paixão, muito amor pelos personagens. Então, tipo, quando apareceu essa primeira oportunidade, foi um negócio, assim, muito catártico para mim. Eu voltei a ser criança de novo, assim, porque eu poder fazer esses personagens foi incrível. O escritor dessa série era o Kevin Scott. O Kevin, eu conhecia os trabalhos dele, mas mais do Star Wars, porque ele Sí, escreveu muito de Star Wars. E eu gosto muito de Star Wars, então, tipo, eu conhecia ele mais de lá, eu não conhecia os trabalhos dele da DC. Mas eu adorei trabalhar com ele. Eu tô até querendo ver se eu consigo trabalhar com ele de novo, mas eu adorei, assim, foi uma experiência muito boa. Os meus editores lá na época foram muito bons comigo, eles me trataram super bem. Então, assim, eu posso dizer que a minha primeira experiência trabalhando para a DC foi algo extremamente positivo e pelo pouco que eu pude olhar na internet, assim, o pessoal gostou da série, achou legal a revista e tal, mesmo sendo o meu primeiro trabalho. Tem muita coisa que eu olho hoje, eu não gosto tanto, mas acho que isso é normal. Mas, assim, eu recebo gente nas convenções, tanto no Brasil quanto lá fora, trazendo os encadernados, né, as capas variantes dessa minissérie até hoje. Então, e foi meu primeiro trabalho, eu fiz já tem 4 anos, eu acho. Então, isso é muito legal, assim, eu gosto bastante desse, apesar de ser o meu primeiro trabalho, eu sinto bastante orgulho dele, assim. bueno, hablando de eso justamente, yo Ok. acá tengo un par de originales que pude recolectar por ahí. Ah, sim. Mira lo que es esto. O sea, esto es Isso tremendo. é, Es tremendo. eu acho que essa aí é a terceira ou a quarta página do quadrinho. Claro. Se, é, se Eh, você eh, for reparar, o meu trabalho hoje, ele tem bem menos preto. Ele não tem tanta área de preto quanto tinha nessa época, porque nessa época eu ainda tinha muita influência do Barrows e do Ivan Reis, então assim, eu gostava claro, bastante de colocar preto. Hoje em dia, eu tenho algumas influências diferentes. Eu gosto muito das coisas que o Daniel Samperi está fazendo. Então, sí, ele tem uma linha mais clara. O que o Damora faz também, apesar de ele trabalhar com áreas de preto, ele ainda puxa por um lado um pouco mais claro. O Bruno Redondo também, ele tem um trabalho bem mais limpo. E isso foi algo que eu fui gostando de ter no meu trabalho, porque eu acho que eu dou mais espaço para o colorista fazer o trabalho dele, né? Me ajudar a contribuir para a minha arte. claro. E eu acho que nesse meu primeiro trabalho eu não senti que eu consegui fazer tanto isso, mas assim, o colorista ele conseguiu fazer algo bem legal ainda no final das contas e, como eu falei, ainda foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito. Eh, es tremendo esto. Yo no lo tengo y hoy cuando estaba armando la presentación dije, lo voy a tener que comprar porque me encantó el arte, me encantó el arte. Obrigado. Eu, Tiene, eu, eu fico este muito Batman triste. está tremendo. Outra coisa que foi legal dessa minissérie é que ela se passa praticamente toda em uma realidade alternativa. Então aí é o Batman, mas na verdade é o Asa Noturna, né? É o Dick Grayson como Batman. Então isso isso foi algo muito legal para mim também para fazer. Bueno,
pero por eso te digo, yo veo estas cosas y digo, no, esto es espectacular, esto tengo que leerlo, tengo que leerlo ya. Obrigado. Me dio re gana de leerlo porque, de nuevo, yo te conocí y te digo algo, te digo algo. Yo con los Titanes soy fan también. Y empecé igual que vos, empecé por la tapa de Jones, me enganché por ahí y después fue para Ah, atrás para lo de Pérez, tal cual, tal cual. Después aham, sí, para adelante, para los costados, para todos lados. Pero aham, empecé así. Y esto me encantó. Y yo me acuerdo que había leído la primera, que era con Jurgens, me parece que era el artista. Y la segunda me acuerdo que Eddie Barrows había subido la tapa, la portada, uhum, y me acuerdo que dije, mira, van a hacerlo por la serie me uhum, acuerdo, de hecho creo que ahí dice Watch Titans on HBO Max, é, pero decía, bueno, van a hacer, debe ser una más, qué sé yo. Y como vos decís, capaz que uno no le presta atención a estas series por eso, y uhum, cuando ves el arte, empezás a ojear, yo me quedé, fuera de joda, me quedé totalmente sorprendido con el arte que tiene los paneles. Hay paneles que ponele el de Dick sosteniendo el traje de Robin y hablando con uhum. Starfire. A mí Ah, me encantó, me ah, pareció una cosa. Y se empieza a notar como tu estilo de layout para las ah, páginas que ok. empezás a aplicar, se nota después, más adelante, en otras series, cómo empezás a trabajar a jugar con los layouts, con los paneles. Uhum. Esto es muy bueno, muy Ah, bueno, obrigado, obrigado, de muy verdade. bueno, muy bueno. Y después te llegó esto, ¿no? É, exatamente. Assim que eu terminei a minissérie dos Titãs, o meu agente, o Joey, ele falou: Ó, Lucas, tem uma oportunidade aqui para você fazer um fill-in. Essa foi a primeira vez que eu fiz um fill-in, na verdade. Em vez de ser no meu primeiro trabalho, foi no meu segundo. Então, foi quando eu fiz algumas páginas para o The Seasoned, né? Essa minissérie que se chama War of Undead Gods. Foi a Yes, primeira yes. vez que eu fiz um fill-in e a primeira vez que eu trabalhei também com o Tom Taylor, né? Então, foi legal, assim, porque eu já conheci o Gibi, né? A Decise da história principal, então foi legal pra caramba, assim, a oportunidade de fazer isso aí, porque eu já conhecia o quadrinho também, então eu tinha noção do que estava acontecendo. Aí eu fiquei bem animado para fazer, porque o Tom é um escritor grande, né? O trabalho dele dentro do universo da DC ali, principalmente com as histórias Elseworlds, né? É algo tipo, surpreendente, assim. Eu gosto de praticamente tudo que ele escreveu, que é fora de cronologia, assim. Eu acho muito bom. Então foi legal, assim. Eu tive algumas páginas bem difíceis para desenhar nesse gibi aí, porque teve, eu acho que uma splash page que eu fiz que tinham vários kryptonianos saindo da Vamos, Terra. creo que la tengo, mira. Creo que es. Foi A algo. ver. Essa No, mesmo. no, esta de acá. Esta de acá a la Isso. izquierda. Esta. Foi algo assim que deu um trabalhinho para fazer. Está tremendo eso. Ese É, Darkseid, ese Darkseid. Oh, o Darkseid também. Eu acho que a coisa mais legal que acontece, eu acho que para quadrinistas novos, assim como eu, quando estão ainda bem empolgados para trabalhar com os quadrinhos de editoras que a gente cresceu lendo, é a surpresa do personagem que você vai desenhar. Então, você pega um roteiro novo, vai aparecer o Darkseid. Você fica, caramba, isso é muito legal. Tipo, eu vou desenhar o Darkseid pela primeira vez, e não é só o Darkseid, é o Darkseid
com o anel dos lanternas amarelos. Então, tipo, é mais legal ainda. Então, assim, esse tipo de reação é algo que eu tenho até hoje, fazendo gibi. Eu estou trabalhando para a DC tem 4 anos, mas até hoje toda vez que eu recebo um projeto novo, uma capa nova para fazer, para mim é fantástico, assim, porque sempre vai ter um personagem que eu não desenhei, ou que eu queria muito desenhar, então, assim, é sempre muito, muito legal. Estos que acabamos de mostrar son hechos en papel. Está hecho técnica tradicional. No está Não, hecho en digital. não, são todos digitais. Ah, son digitales. Sim, sim. Todo meu trabalho para DC até hoje foi feito todo exclusivamente no digital. Eu faço algo para convenção, normalmente o Geraldo Borges que me falou para fazer isso. Eu pego, sei lá, uma ou duas páginas de alguma edição que eu acho que vão vender legal o original, aí eu tento fazer elas no papel. Aí eu levo para vender em convenção. Mas todo o meu trabalho para DC até hoje foi todo feito no digital. ¿Y qué, digamos, te resulta más cómodo el digital que el tradicional? Eu não diria cômodo. Eu gosto muito de desenhar no tradicional, no papel, porque eu gosto muito de usar coisa diferente, eu gosto de usar canetas diferentes, eu gosto de usar lápis diferente, testar materiais diferentes. Então, assim, eu gosto muito. Até por isso que até hoje eu tento fazer, sempre que eu posso, alguma coisa no tradicional, mesmo que seja para me divertir, para brincar. Igual eu mostrei para você agora há pouco, né? Eu estou fazendo esses El sketches freeze. aqui dos Lanternas Verdes. Deixa eu pegar aqui, que foram os que eu fiz até agora. Ó, Oh, mira do qué es eso ahí. Sinestro, eu fiz o Sandwalker, Walker. o Atro, Atrocitus. o Alan Alan Scott. Scott. Aí eu tenho o Etrigan Ah, aqui também, Demon. eu gosto bastante. E o Razer também. Opa. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, brincar mesmo, me divertir no papel. Mas as páginas, as capas, eu tenho feito tudo no digital porque eu acho que eu consigo fazer bem mais rápido. Eu acho que eu tenho mais velocidade para fazer, eu consigo ajustar melhor, porque assim, o meu processo na hora de fazer uma página de quadrinho ou uma capa, ele é um pouco bagunçado, porque eu faço o layout, depois eu faço um lápis um pouquinho definido, e aí a arte final, e se eu tô. Agora eu tenho feito as cores das minhas próprias capas. Aí eu faço as cores. Mas às vezes eu gosto de mudar muita coisa. Mesmo depois de ter feito a arte final, eu gosto de. Tem um braço que não ficou muito legal. Ou eu achei que esse personagem está muito para cima na composição, ou ele está muito para baixo, ou eu gostaria que ele tivesse mais para frente. Então eu acho muito fácil de aumentar o tamanho dele, diminuir, ou redesenhar alguma coisa, é muito mais ágil no digital, é muito mais prático. Então por isso que eu prefiro fazer os trabalhos para DC no digital. Aí algumas páginas que eu acho que vão ficar legais, aí eu tento usar uma mesa de luz que eu tenho aqui para fazer no tradicional daí. ¿Cuánto te lleva más o menos una página para hacer toda la composición y dejarla lista para entregar? Uhum. Bom, é uma pergunta difícil. Depois que eu leio o roteiro, eu normalmente faço o que a gente chama de thumbnail, que é uma versão
bem mais rabiscada, mais solta do layout. Que aí eu normalmente faço assim, eu separo no meu computador o roteiro, aí eu tento desenhar todos os thumbnails de todos os painéis de uma vez, sem pensar na composição, né, dos painéis. Eu não penso já de cara, esse painel vai ficar menor aqui, esse painel vai ficar maior aqui. Eu só penso em colocar a ideia rabiscar a ideia. Eu só faço isso. Aí depois disso, de toda a edição feita isso, aí eu volto desde o começo, dou mais uma lida no roteiro e vou tentando pensar, esse painel aqui é o mais importante da página, então ele vai ser o maior. Esse vai ser menor, então eu vou tacar ele para cima, ou vou tacar ele para baixo, e aí eu vou tentando ajustar a composição para tentar guiar o olho do leitor conforme eu for fazendo os painéis. É mais ou menos isso o processo que eu uso. Te digo que es un laburazo porque me imagino las decisiones que tenés que tomar en ese momento, decir, bueno, de Sim, acuerdo sim. al guión, tengo que darle mayor importancia que esto, y Uhum. calculo que con el tema del arte digital te permite jugar, ¿no? Con eso, decir, bueno, Exatamente. Exatamente. Eu gostaria de poder passar até mais tempo fazendo os layouts do que eu faço, porque quanto mais tempo você passa em cima dos layouts, eu acho que é mais fácil você descartar as suas primeiras ideias, que normalmente são as ideias mais fáceis. Então, quando você refaz uma, duas, três vezes, eu acho que você às vezes consegue achar alguma coisa mais legal. Ou às vezes a primeira ideia era melhor mesmo. Acontece isso também. Mas realmente o digital ele permite você mudar as coisas muito mais fáceis. vos sabés que acá en Argentina nosotros te conocimos primero porque publicaron justamente el Deceased, el último tómito, donde vos Uhum. hiciste Feeling Artist, pero donde realmente te conocimos fue con Mundo Bestia, Beast War de los Sim. Uhum. Titans. Bueno, Isso. Uhum. acá tengo, esta es la edición argentina de Beast Legal. War, Mundo de Beast bestia. War, Mundo Bestia, donde vos hiciste cosas como esta, ¿no? John Kent transforma. Isso. Esto me encanta. Esta escena, cuando se transforma, Não. eh, A forma elétrica. es buenísimo, es buenísimo. É. Te tengo que preguntar, ¿alguna influencia de Dragon Ball? Porque esto es re Dragon Ball el momento este. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é, eu acho que quem teve a ideia de fazer o John ter os poderes elétricos, eu acho que foi o Tom Taylor com o Clayton Herring, eu acho, na minissérie do focada no John Kent. Sí, E eu sei que existiu o Superman elétrico antes, né? O Kal-El, claro. mas eu não vou negar, eu gosto muito de Dragon Ball, então quando eu via essa transformação, eu não tinha como não pensar em algo do Dragon Ball para fazer. A mí me resultó, te juro, como que John Kent decía, bueno, listo, me transformo, ¡pum! Y salta É, ahí. Es exatamente. espectacular. También esta parte de acá, Power Girl, Sim. salvando el avión, Uhum. estilo Superman, me encantó. Esto me hizo acordar mucho a Superman Returns. Me hizo acordar mucho. Eu também lembrei muito do filme do Superman mesmo, né, nessa página aí. Eu acho que foi a segunda vez que eu fiz um personagem erguendo um avião. Eu acho que a primeira vez foi na série dos Titãs do Titans United, que o Superboy, o Connor Kent, ele carrega um avião que está em chamas e coloca o avião no estádio de futebol, eu acho. E aí essa foi a segunda vez. Ok, y acá, mira, esto espectacular cuando están ahí peleando contra el Beast Mutano Boy, Starro. Starro ahí.
Espectacular, espectacular, Eu, espectacular. eu fiz uma minissérie, na verdade, minissérie não, eu fiz 2 edições antes do Beast Wars, que foi o outro evento da DC, que era o Night Terrors. O Night Sí, Terrors eu fiz 2 edições focadas na Punchline, com, com eram os tie-ins da Night Terrors que estavam tendo. Aí foi a segunda vez que eu trabalhei ali com. Era o mesmo editor do The Season. Ele me convidou para fazer a minissérie. Quando o Joey também me falou que ele estava querendo que eu fizesse essa minissérie, foi uma experiência bem legal, porque o, eu não sou lá o melhor desenhista de mulheres, eu não sou o que desenha a anatomia de mulher mais legal, mais perfeita, então foi uma edição bem difícil, porque era uma edição só com mulheres, que tinha punchline e acho que a Batgirl aparece na edição. esta Mas página me encanta, esta página me encanta. eu acho que a coisa mais legal foi porque a Punchline era uma personagem bem nova, né? Foi o Jorge Jimenez que criou ela, então Claro. foi bem legal fazer essa personagem. Eu me diverti bastante, assim, desenhando ela. E o roteiro eu achei muito legal. Ele tinha coisas de elementos de terror que eu também não estava acostumado a trabalhar. Acho que essa foi a primeira vez que eu consegui indicar um colorista para poder trabalhar comigo. Foi o Alex Guimarães, ele também é um colorista brasileiro. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu achei muito legal. E eu acho que a segunda edição dessa revista foi, acho que talvez um dos gibis mais difíceis que eu já fiz, porque era muita loucura. Era a punchline, ela literalmente entra dentro da internet. Então, assim, eu tava perdido. A primeira vez que eu li o roteiro, eu fiquei desesperado. Eu falei, eu não sei o que eu faço aqui. Mas aos poucos eu fui lendo, relendo e fui achando, entendendo o que a escritora queria, que a escritora desse gibi foi a Dani Lore, e assim, ela tinha umas ideias muito malucas, mas muito legais. Então, assim, foi um desafio legal e o meu editor ficou bem feliz, né, com o resultado do gibi na época. E eu fiquei feliz por isso, né? Porque realmente foi um gibi bem difícil de fazer. E depois disso daí que veio o famoso Beastword, que aí foi um convite de uma outra editora junto com o Tom Taylor para fazer o Beastword. E assim, o Beastword para mim foi um marco na minha carreira, porque primeiro que ia ser o evento principal da DC, né? Claro. Então, eu estava fazendo quadrinho, acho que para DC tinha 1 ano, 2, talvez menos. Aí já fazer um gibi tão importante desse foi um negócio um pouco me assustou bastante, assim, porque era a saga principal da DC na época. Então, assim, foi algo bem aterrorizante para mim, principalmente porque esse gibi, os deadlines dele foram bem difíceis, porque o Beastword ele saiu, acho que as últimas 3 edições, se eu não me engano, todas no mesmo mês, eu acho. Claro, me Acho que acuerdo, sí. elas saíram, acho que todas em janeiro, se eu não estou errado. E então, assim, foi bem difícil, foi bem corrido. E o outro fator é que, assim, foi a primeira vez que eu dividi uma revista com simplesmente o cara que é o meu artista favorito, que é o Ivan Reis. Então, assim, foi um negócio que me deixou muito nervoso, porque o Ivan ele fez a primeira e a segunda edição, e eu ia fazer a terceira e a quarta e a sexta edição dividindo com ele. Então, assim, foi aterrorizante. Y, e y, foi o y, y último, foi o último vos trabalho do Ivan, né?
na DC. Vos con Iván te comunicabas para que tenga coherencia lo que uno dibujaba con el otro, más allá de seguir el guión. ¿Tenían Olha, comunicación? eu gostaria que tivesse tido, mas não teve. Eu falava só com a minha editora e com o Tom Taylor. Era com eles apenas que eu conversava. Eles me mandavam as edições, né, a primeira e a segunda, para eu ver o que o Ivan tinha feito. E eu gostaria de ter tido mais contato com ele durante essa edição, porque eu acho que talvez tivesse ajudado a gente, mas como foi algo muito corrido de fazer, foi algo muito que a demanda era muito rápida, não teve tanto essa comunicação entre eu e ele. Por exemplo, o Eduardo Pansica, ele fez acho que 2 páginas nesse gibi. Tipo, foram só 2 para justamente ajudar o Ivan a concluir mais a parte das páginas dele. E a gente teve 2 coloristas na sexta edição. Por isso que foi bem desgastante, né? Foi o Rômulo Farjado, que fez as minhas cores na terceira e na quarta edição, ele também fez na sexta. Ele coloriu todas as minhas páginas. E foi o Brad Anderson que coloriu o Ivan e o Eduardo Pansica nas outras edições, né? Então, assim, foi algo bem rápido, assim, né, para fazer. Mas, assim, o mercado de quadrinho é um pouco isso, né? Tem gibi que eles te dão um deadline super bom, super confortável, e tem outros que é para ontem e você tem que fazer. Pero este era así porque también, si mal no recuerdo, se estaba yendo a Ivan Reis de DC a Ghost Machine. Exatamente. Entonces estaba apuradísimo por liquidar Beast Sim, War porque sim. se iba con Jones. Eu acho que teve. Esse foi um dos motivos, porque o Ivan estava começando a ir para Ghost Machine, e eu acho que eles queriam adiantar o Beast World, porque eu não lembro agora se era algum outro evento que já ia começar a acontecer logo depois do Beast World. Eu sei que eles queriam antecipar um pouco a data de lançamento para uma coisa que ia vir posteriormente, mas eu não lembro agora exatamente o motivo. Então, por isso que ele Detective foi. Comics, creo que estaba él también. Estaba Detective Comics Ele con estava fazendo Rambi. isso, ele estava fazendo isso aí também. Então, assim, foi meio rápido, eu tive que fazer. Mas, enfim, tirando essa parte que foi um pouco caótica, ainda assim foi muito legal de fazer, principalmente a edição 3 e 4, porque eu pude desenhar um pacificador pela primeira vez, o La tengo acá, Peacemaker, la tengo. e foi muito engraçado, porque o roteiro estava muito legal, o jeito que o Tom escreveu estava bem divertido de fazer, então eu gostei bastante assim de ter feito. E acho que talvez o que foi mais legal é que eles deixaram eu fazer o pacificador um pouco parecido com o John Cena, Te por iba a conta decir da eso. série. Te iba a decir eso, si tenías, estabas influido por la serie Sim, sim, sim. de HBO, porque tiene Aham, mucho de los gestos de Cena. sim. E foi uma decisão minha de fazer mais parecido com o pacificador do John Cena, mas tinha acho que uma outra minissérie que estava saindo também na DC, que acho que era com o Steve Pugh desenhando, que era focada no pacificador. E era a cara do John Cena. Eu acho que eu até comprei a edição brasileira desse gibi. Esse aqui. Ah, sí, Esse é sí. saiu agora aqui no Brasil. Então foi essa minissérie que estava saindo na época. Acho que estava saindo em paralelo com o Beast World. Então eu lembro que eu olhei isso aí e falei, pô, então eu posso fazer parecido com o John Cena também. E aí os editores, assim, eles falaram, tenta não deixar exatamente igual, mas pode fazer. Então foi legal, foi divertido assim fazer. E sem contar que eu pude desenhar muito personagem legal da DC, né, no Beast World.
Eu desenhei o Alan Scott, o Shazam, eu desenhei muito personagem pela primeira vez, o Monstro do Pântano. Então foi bem legal. Bueno, acá tuviste. Hay esta página con Swamp Thing ahí sosteniendo los árboles. Yo dije, el laburo que hizo acá, tremendo el detalle. Lo mismo, bueno, a diferente nivel, ¿no? Esta la de Doctor Hate con Raven, muy buena, muy Ah, buena. sim. E foi muito legal. Eu gostei muito de fazer esse gibi. Eu achei que foi um dos momentos mais legais assim da minha carreira. E depois que eu terminei o Beast World, logo em seguida eu recebi o convite os mesmos editores, né, para fazer a revista mensal dos Titãs, né? Que aí o Tom Taylor estava escrevendo e aí me chamaram para fazer a revista mensal dos Titãs. Y claro, vos ahí seguiste la historia que venían contando de Mundo Bestia, y ahí eso también salió acá en la Argentina, salió hace poquito. De hecho, Ah, lo tengo acá para que veas. No tengo en físico acá, ok. acá en mano, pero espera, dame un segundo. No, vos podés creer que no lo tengo, no lo Não, tengo. não tem. No, Não, no não, dije, no dije nada. não tem problema. Pero voy a decir esto. Acá hace poquito salió justamente de Darkwing Queen, algo así se llama, ¿no? Isso, La exatamente. reina de Dark las, Media Queen, yeah. acá le pusieron la reina de las alas Assas, oscuras. assas escuras. Ah, Y ahí nada, para mí explotó Lucas Meyer. Tremendo el laburazo de ese cómic. A mí me encantó, me pareció. Tiene un par de escenas que ahora no las puedo mostrar, pero el final cuando los titanes entran caminando, o cuando van a visitar a Amanda Weller, que lo corre Starfire, sim, lo sim. corre a, ¿cómo es? Peacemaker. A Peacemaker, lo corre así Sim, sim. corriendo, correte, sale de acá. Tiene esas cosas espectaculares y las expresiones de los personajes. Ahí es donde yo te digo que se nota mucho cómo empezás a experimentar con el layout de los paneles, donde los paneles son diferentes cosas. Uhum. Lo mismo con. Bueno, ahí creaste un personaje, Vanadia. Sim, sim. Foi a primeira vez que eu pude criar um personagem para DC, realmente. No Beast World, eu tive algo parecido. Foi o primeiro contato em fazer algo assim, que eu fiz um redesign do Chester Chunk, porque Sí, a última vez que esse personagem tinha aparecido, acho que foi nos 952, mas eu acho que ele era um garoto, um adolescente, um teenager. Mas eles queriam trazer ele de volta, só que com um visual um pouco mais adulto, com família e tal. Então, eu, eu pude fazer um design para ele novo, mas que lembrasse muito o Chester dos quadrinhos antigos do Flash, bem quando ele apareceu as primeiras vezes. Então, foi a primeira experiência fazendo isso. E aí eu fiz o visual da armadura da Dona Troy também no Beast World, que foi legal pra caramba também de fazer. Então foi as minhas primeiras experiências fazendo os designs de personagens diferentes. E bueno, aí, ahí en Beast World hay creo que es Splash Page de Donna cuando lo enlaza hum, a ¿cómo es? A Mutano Beast Starro, Boy Beast como Boy Starro, Starro. sim, Es espectacular. Vos que los acercamientos de cara, de que vos ves que está haciendo toda la fuerza Donna sim, para sim. Eu, retenerlo. eu adorei fazer essa página dupla, foi muito legal. Quando eu li no roteiro,
eu já falei, cara, essa página vai ficar muito legal. Vai. Eu nem, na verdade, eu nem sei se eu consegui transparecer o que eu queria com a página, porque o roteiro estava muito legal, a ideia da dona segurando o Starro com o laço dela, eu achei muito legal. Eu tentei fazer meu melhor, mas eu não sei se eu consegui, mas eu tentei. Mas realmente foi algo legal. Y E nos Titãs, realmente, foi a primeira vez que eu criei um personagem, que eu tive autoria na criação de um personagem. Né? Eu sou co-criador da Vanádia, que é uma personagem que foi bem legal de fazer, porque eu fiz várias opções para chegar naquele visual lá. E dos feedbacks que o Tom Taylor me deu na época, que eu achei que foi. Eu tento fazer isso para qualquer personagem que eu for participar da criação daqui para frente. Quando for criar um personagem, tenta pensar que em algum momento alguém pode fazer um cosplay dele. Então, tenta deixar algo que seja possível para alguém fazer um cosplay, digamos assim. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, pô, realmente, né? É legal pensar nisso, porque parte da cultura, né, de quadrinhos e de comics, super-heróis, no geral, é a cultura do cosplay. Então, o pessoal vai para os eventos, vai para a mesa de alguns artistas, vestido dos personagens que eles estão fazendo. Então, que nem o Absolute Batman é um Batman completamente diferente. Alguém vai fazer um cosplay, se já não fizeram. Tem 1 milhão de versões diferentes de personagem X ou Y. Então você nunca sabe quando que o seu personagem vai cair no gosto do povo, né? Então eu achei muito legal essa dica que ele deu, assim, esse conselho, porque quando eu criei ela, eu pensei bastante nisso, porque eu realmente estava indo para alguns visuais, assim, só pensando na parte, tipo, eu quero que fique legal, e pronto. Mas aí ele falou, não, tenta fazer algo mais assim. E eu achei que foi muito legal, porque humanizou bastante a personagem, assim, eu achei bem legal, assim, com o roteiro dele, deixou ela bem mais humana, com expressões mais humanas, eu achei isso bem legal. E mais legal ainda é que agora eu estou vendo as revistas do Titãs, que o Pete Woods está desenhando, ele está desenhando a Vanádia de volta, e eu achei muito legal ver outro artista desenhando a personagem que eu criei. Pero que primero que la historia también es súper buena, la historia de Vanadia, Eu gostei bastante. todo el background que tiene, ¿no? Y después el personaje tiene toda la onda, tiene todo para decir, de hecho, a mí me hubiese encantado, yo te lo digo como lector, ¿no? Esto, Sim, me hubiese encantado que termine siendo parte de los Titanes, porque sim, daba para eso, ¿no? sim. Pero no, muy bueno el personaje, y esa vuelta de tuerca, ¿no? De no caer en lo obvio de decir, bueno, voy a hacer un personaje que sea Amazo para los titanes y que Isso. nada, que sea parecido a Amazo y que nada. Que en ese momento, si no me equivoco, estaban con todo el tema de Amazo con Absolute Power, entonces hubiese quedado medio como una obviedad lo que estaban haciendo, qué sé yo, Uhum, y vos saltaste con algo totalmente original. uhum. Me encantó que sea una chica, me encantó que sea Sim, una chica y sim. que la chica tuviera todo esto de todos los poderes de los titanes. No, no, muy bueno el diseño. Este, Eu de gostei hecho, bastante. de hecho, hay una, si no me equivoco, hay una portada, ¿no? Con el diseño del personaje que hicieron. Na verdade, acho que duas. Eu acho que tem. Não, é só uma, só que eu acho que o Chris Sun fez a Vanádia em uma das capas dos Titãs na Run.
Eu acho que foi uma só, que ela tá de costas, na visão dela, acho que ela fez essa. Aí eles fizeram as portadas variantes, né? E aí uma delas eles usaram o meu concept que eu fiz para personagem, que aí virou uma capa. Y después, bueno, volviendo al tema de la historia, ¿no? Todos los diseños de la Reina de las Alas Oscuras, la corona, ¿no? Con las gemas, todo eso. Isso. Eso era medio Thanos, ¿no? También. Lembra, realmente eu vi muita gente falando que lembra o Pero, Thanos. pero eso vino de tu parte o vino de Tom Taylor? Do Tom. Essa De parte é Tom. dele, sim, sim. Essa foi a ideia dele de fazer. Porque a Ravena estava coletando as joias, né? Ela aprisionou primeiro a versão dela, né? A versão boa dela no Beast World, né? Então a ideia, até por conta do nome do arco, né? Que era Rainhas de Asa Negra, então Rainhas Coroa, né? Eu acho que era desde o começo, eu acho que a ideia dele era fazer essa ideia de ter uma coroa com as joias que cada uma seria um personagem diferente. Mas assim, o Tom estava escrevendo na época ele estava escrevendo outro gibi também, então eu acho que a gente teve que encerrar a nossa fase nos Titãs um pouco mais cedo, assim. Então acho que ele teve que dar uma, eu não diria acelerada, mas ele tinha que encerrar o arco. Talvez ele fosse querer estender um pouco mais, mas eu acho que ele teve que encerrar um pouco antes, porque aí eles iam trocar a equipe criativa, né? Então, ah, eu gostei muito de fazer essa run porque, de novo, eu achei que para mim, foi um fechamento de ciclo, de certo modo, porque eu comecei na DC fazendo Titãs e terminei ali fazendo essa run dos Titãs. Então, acho que para mim foi um ciclo legal que fechou para mim. Eu quero poder no futuro desenhar de novo os personagens, obviamente, mas eu achei que foi um negócio, algo muito legal na minha carreira, poder ter desenhado todos aqueles personagens lá. Então, eu aprendi bastante ali naquele tempo que eu estava trabalhando nos Titãs. Eu acho que foi, foi legal. Eu gostaria que tivesse durado um pouco mais, mas o tempo que eu estava fazendo eu aproveitei. Aconteceu muita coisa durante esse tempo que eu estava fazendo os Titãs. Foi na última edição que eu estava fazendo, meu pai chegou a falecer, então foi meio difícil, assim, mas eu consegui conversar com os meus editores na época para deixarem eu terminar o gibi, né, não colocarem outra pessoa para terminar as páginas, porque eu queria que terminasse comigo o arco com o Tom. Então, eu achei legal que os editores estenderam um pouco meu deadline na época lá para eu poder terminar, fazer as páginas do jeito que eu queria lá. Então, assim, é por isso que eu penso muito que os Titãs ali com o Tom foi uma, um bom encerramento para uma passagem nos Titãs para mim, na minha carreira. Sí, es una lástima que después, bueno, vino lo de All In y no siguieras, porque yo pensaba que como habías entrado en Mundo Bestia y seguías en Titanes, dije, bueno, ese ya queda como artista regular, ¿no? Pero bueno, después pasaron otras cosas, pasó esto. Explícame cómo pasó esto, por ejemplo. Esto. ¿Cómo pasó esto? Então, depois que eu terminei os Titãs, eu também foi mais ou menos quando eu comecei digamos assim, a tocar a minha carreira um pouco mais sozinho, né? Hoje em dia eu não trabalho mais com o Joey Prado, mas foi quando eu comecei a tentar fazer as coisas por conta. E assim, eu acabei conhecendo um editor que,
desse gibi em uma das convenções que eu fui lá fora. E foi meio que por ele me convidou para fazer um projeto. Ele falou: você gostaria de fazer o projeto do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde? Falei: óbvio, claro. Como assim? Para ontem. E aí aconteceu uma outra coisa muito legal, que foi, eu descobri quem que ia ser o roteirista, que era o Jeremy Adams. O Jeremy Adams, hoje, eu diria que hoje, para mim, no meu gosto, porque eu ainda leio quadrinho, eu ainda leio gibi, muito, muito, muito comics, e a maioria da DC, eu leio algumas coisas da Marvel, mas a maioria DC. E o Jeremy Adams, para mim, acho que é o meu escritor favorito atualmente. Eu acho que é o escritor que eu mais gosto de ler quadrinho. Eu li toda a fase dele do Flash, e depois que eu vi que ele ia pro Lanterna Verde, eu li inteiro também, eu tô acompanhando ainda. Jeremy es un gran escritor. Después, fuera de cámara, no te lo voy a contar acá, pero después, contame, te cuento una anécdota que tuvimos cuando lo entrevistamos acá en el canal. Ah, Pero sí, 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 lo que está haciendo con Green Lantern es excelente. Con Green Lantern Corps más, como que está armando está haciendo lo mismo que hacía Jones en su momento con Peter Tomasi. eu Entonces, eso me concordo. encanta. Eu concordo bastante. Eu acho que eu conversei com o Jerry, né, algumas vezes, tanto na Nova York Comic Con quanto na MegaCon que eu fui esse ano. E eu falei para ele: cara, o que você está fazendo com os Lanternas Verdes agora, para mim, assim, é muito parecido com o que o Jones fez na fase dele. Tá muito, muito legal de ler, assim. É o meu gibi favorito hoje em dia, é o do Lanterna Verde. E a Tropa dos Lanternas Verdes, que ainda não saiu aqui no Brasil. Eles ainda não começaram a publicar. A revista do Lanterna Verde, acho que está na edição 20, eu acho, aqui, alguma coisa assim, eu acho que 20. É atualizado nas minhas leituras, mas quando eu recebi o convite para fazer essa revista, eu, além de toda a felicidade que foi, né, porque eu gosto muito da, da revista clássica que o Neil Adams desenhou, então eu olhei bastante ela para referência e tal, e os dois personagens são um clássico, né? Eu adoro o Hal Jordan, eu adoro o Arqueiro Verde, o Oliver Queen. Então, para mim, não tinha como nem explicar, assim. E quando eu peguei o roteiro, eu vi que ia ser um road trip dos dois no começo do gibi. Eu achei muito legal isso, poder desenhar os personagens com roupas mais casuais. Então, assim, eu acho que talvez essa seja a característica que eu mais gosto do roteiro do Jeremy, que ele consegue sempre fazer um gibi, independente da história, ser um gibi divertido de você ler. Sempre que eu vou ler um gibi dele, eu me divirto. Eu acho legal. E ele trabalha sempre com muito artista bom, né? As mensais do Arqueiro Verde, ele trabalhou com Xermênico, né? Então, eu acho a arte dele fantástica, assim. Eu acho ele um dos melhores artistas da atualidade, tranquilamente, assim. Eu amo o trabalho dele, eu acho muito bom. E é muito legal. O roteiro dele, ele traz muita leveza com o Hal. Ele trabalha muito bem a personalidade dele. E nesse gibi não foi diferente. Para mim, ele trabalhou muito bem a, a amizade dos dois, fez os diálogos muito divertidos, dos dois conversando todo momento, era sempre legal. E tem o momento da ação, da pancadaria, que é bem legal também. Então, assim, eu acho que o Jeremy é um excelente escritor para caso você queira introduzir uma história em quadrinho para alguma pessoa que não tem hábito de ler. Porque eu acho que
por exemplo, esse especial do Lanterna Sí, Verde e do Arqueiro Verde, eu acho um gibi muito bom para porta de entrada. Ah, você quer ler um gibi desses personagens tal? Então, lê isso aqui. Porque é uma história que tem começo, meio e fim, e ela é divertida, ela é leve, ela é legal. Então, assim, eu acho que talvez o motivo de eu gostar mais do Jeremy é porque eu me sinto criança de novo e me sinto como se eu estivesse assistindo um desenho animado. O que é irônico porque o Jeremy ele trabalhou muito como escritor de animação. Ele fez claro. muitas animações, né? Inclusive a série animada do Lanterna Verde, do Hal Jordan, ele escreveu alguns episódios. Ele escreveu alguns longas animados da DC, alguns de Lego também. Então, ele é um escritor que, de um certo modo ou não, ele também está na minha formação como leitor de quadrinho, porque a série do Lanterna Verde, era em 3D, do Bruce Timm, que, que o Jeremy escreveu, eu assistia e eu adorava. Tanto que eu fiquei muito feliz quando fui ler a mensal do Lanterna Verde e eu vi que o Razor estava como um dos personagens do gibi. Porque o Razor é um personagem que eles criaram para a série dos Lanterna Verde. E aí ele trouxe ele para os quadrinhos agora. Então, eu conversei com ele, parece que eles vão trazer a Gaia também, que é a robô lá. Então, isso eu acho muito legal. Então, assim, para mim foi uma experiência muito legal, muito gratificante poder ter feito esse gibi. Foi outra vez que eu pude indicar um colorista para trabalhar, que aí eu indiquei o Marcelo Maiolo, né, que é também um colorista brasileiro, Sí. e eu adorava já o trabalho dele há muito tempo, porque o Maiolo faz quadrinho há muitos anos, então eu queria muito trabalhar com ele, até na série dos Titãs do Blood Pact, ele fez a colorização das capas que o Ed Barrows fazia. Então, tipo, nossa, eu queria muito poder trabalhar com ele um dia. E aí, finalmente, aconteceu a oportunidade, foi bem legal. Eu quero poder trabalhar com ele de novo. Então, foi muito Vos, bom. a mí me encantó, este lo leí, me gustó mucho y me encanta, repito lo mismo, el tema del layout de los Ah, sim. paneles, cuando empieza que es el espejo retrovisor del auto, Ah, y sim. es, es una genialidad que me encantó y me parece tremendo. Y después, bueno, después vos, estas cosas, ¿no? Las portadas, Sim. que esto es, toma mi dinero, Lucas Meyer. Sigue haciendo portadas de Green Lantern con Kyle Rayner Sim. y toma mi dinero, ¿no? Porque es tremendo. Esto, la verdad que, de hecho, me gusta algo que está haciendo, que por eso lo comparaba justamente a Jeremy con la etapa de Jones y Tomasi, es esto de utilizar en Green Lantern Corps a todos los Green Lantern, ¿viste? Sim. Con el peso que tiene que tener cada Green Lantern en el momento adecuado, no significa que tenga que ser este o este, sino que, Uhum. bueno, para algunas cosas estos, para otras Uhum. cosas estos. Sim. Y le dio el espacio a Kyle, que hacía rato que estaba bastante relegado Uhum. y también es mi Green Lantern favorito. Yo me crié en los 90, entonces Sim. empecé a leer cómics con Green Lantern Sim. como Kyle y no entendía nada por qué se había vuelto malo Hal Jordan hasta que leí en el Twilight y Sim. ahí empezó todo mi fanatismo por Green Lantern. Pero de nuevo, Kyle es algo que me encanta y lo que vos haces acá con las portadas es una locura. La verdad Obrigado. que es... Tem mais uma capa ainda para sair minha da Tropa das Lanternas Verdes. Então prepara o seu bolso. Y hay esto que hiciste, Ah, sim. este, Isso aí eu fiz essa ilustração quando eu estava fazendo os Titãs ainda. Eu
quando eu estava esperando o roteiro chegar e começar a fazer as páginas, eu tava com muita vontade de desenhar um Lanterna Verde, principalmente o Caio. Aí eu falei, eu quero desenhar outros. Aí eu falei, quais Lanternas Verdes que eu gosto? E aí eu fui fazendo um atrás do outro. E aí no final eu juntei para virar uma imagem só, uma página dupla, digamos assim. Mas eu fiz só literalmente por diversão, foi só para matar tempo, porque eu Pero gosto muito. vos sabés que a mí me gusta la dupla. Vos sabés que me gustó de este póster porque yo dije, está buena la dupla Jessica Cruz, Kyle Rayner, porque encima É, son los dos latinos, sim, este, sim. Eu acho está que ia ser muito bueno, legal. Sim, eu acho que ia ser legal está os dois buena. juntos. Sim, eu acho que combinariam bastante. A Jéssica realmente foi uma personagem dos Lanternas que eu gostei muito rapidamente também. Quando eu comecei, ela começou a aparecer, eu acho que foi em Vilania Eterna? Eu não lembro quando En teve as... Forever Evil, sí, Maldad Alterna, sí. Isso. É, então. E quando ela virou Lanterna Verde, foi muito legal. Eu gostei muito da história. E ela ficou popular, eu diria que até mais do que o Kyle, né? Porque ela já apareceu em animação mais do que ele. Pero la Superhero Girls es genial, Jessica Sim. Cruz. Uhum. É, Es teve genial. isso e teve o longa animado do Bruce Timm também, que ela foi uma das Lanternas Verdes que apareceram, né? Então, assim, eu tenho uma paixão incrível pelos Lanterna Verde, eu acho que Lanterna Verde, acho que a coisa que eu mais li desde quando eu era criança até hoje. Eu tenho muitos gibi das Lanterna Verde, eu tenho muito boneco, muito revista. Eu acho que talvez seja a coisa que eu mais gosto de desenhar. Por exemplo, as maiores sagas que o Ivan Reis desenhou ali, seja Sinestro War, Guerra dos Anéis, Noite Mais Densa, O Dia Mais Claro. Foi tudo coisa que eu li quando eu era pequeno, reli quando fiquei adulto, e é tudo algo que eu gosto muito. E o Kyle, ele acabou virando meu Lanterna Verde favorito por algumas razões, né? Acho que talvez a principal seja porque ele também é um desenhista de quadrinhos. Então, Claro, tal cual. e eu gosto muito do fato dele criar, ele ser o mais criativo com os construtos, que eu acho que é o que dá mais liberdade até para gente na hora de fazer as coisas. E eu fui para, acho que ano passado eu fui para Heroes Con e eu conheci o Darryl Banks pela primeira Sí, vez. sí. Então, eu vi Vi, que você vi que entrevistou ele. vi que te dio la bendición con el dibujo de Kyle Rayner en Instagram. Sim, Cuando lo exato. subiste dijo, no, muy bien, listo, ya está, ¿qué más puedes pedir, E Lucas? eu troquei aquele print que eu fiz, né, aquele pôster dos Lanterna Verde com ele lá, e foi muito legal. Eu, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Eu tenho um sketch pequeno que o Daryl. Achei. Aqui, ó. Tem um presente que ele me deu aqui. Mira lo que es esto. Ele fez para mim, ele só me entregou depois, só, mas eu acho que foi uma das experiências mais legais para mim como quadrinista, como fã de quadrinho, foi conhecer o Daryl e poder conversar com ele. Porque enquanto ele falava, os meus olhos estavam brilhando o tempo todo, porque é muito incrível você poder conversar com o criador, né, do personagem que você mais gosta ali e tal, e é espetacular ver ele falando de como eles criaram o Kyle, algumas decisões na hora de criar o uniforme dele, por exemplo, que eu acho muito legal. O Darren falou do porquê a logo do Kyle Rayner é diferente da dos outros Lanterna Verde. Explicou para mim o porquê, que eu achei muito legal. Ele explicou também a ideia de por que a máscara dele é daquele jeito. Então,
é um monte de coisa que ele falou para mim, assim, que eu achei fantástico, e eu ficava só mais feliz, assim, e alegre conversando com ele. E eu aposto que eu enchi muito o saco dele, eu deixei ele bem irritado, porque eu não parava de perguntar coisas. Pero es que como yo me pongo en tu lugar como fan y Sim. sí, obvio que vas a preguntar todo eso. Y te tengo que preguntar algo que es obvio, que es por qué Lucas Meyer no está haciendo Green Lantern o no está dibujando Green Lantern. Então, olha, eu quero muito, é um desejo que eu tenho de desenhar a Lanterna Verde. E eu já deixei isso bem claro para os meus editores. Mas, assim, eu não sei como é que tá na parte de organização deles lá, porque o Jeremy tá fazendo, e Green Lantern Corps, quem tá desenhando é o Fernando Passarim, e tá tendo alguns outros artistas fazendo fio-in no meio, né? Acho que as últimas edições quem fez foi o V. Ken Marion, né? Que desenhou Tropa dos Lanternas. E a edição do Lanterna Verde, a revista mensal, acho que a última pessoa que eu lembro de ter feito foi... Quem que desenhou? Foi o Jack Herbert? Não lembro agora quem que estava fazendo. Mas assim, eu já expressei algumas vezes para os meus editores que eu gostaria muito de fazer uma, uma run, uma mensal, alguma coisa dos Lanternas Verdes. E assim, eu continuo postando coisas dos Lanternas Verdes também, para ver se eles dão uma olhada. Então, assim, Portada, é, sketch, ¿no? sim, sim, exatamente. Então, quem sabe, talvez no futuro apareça essa oportunidade. Eu vou ficar muito feliz se acontecer. Eu ainda converso bastante com o Jeremy, é, eu converso também com o Tim Sheridan, que também é o escritor do Alan Scott, fez a minissérie do Alan Scott. Então, eu tenho uma boa relação com os dois. Então, assim, de repente, se em algum momento eles quiserem que eu faça algo, eu vou estar aqui, eu, esperando pela oportunidade. Por enquanto, eu tenho feito muita capa, né? Muita capa mesmo. Eu fiz, acho que. Me imagino tu conversación con Jeremy Adams. Dale, Jeremy, tirame un centro para que cabece y haga el gol, ¿no? Ah, é bem por Tirame aí. un centro, dale. Eu fico conversando com ele no Twitter, falando: ah, e aí, cara, quando que vai rolar da gente desenhar junto, fazer algo junto? Tanto que eu acho que quando eu fiz esse sketch do Razer aqui, eu postei, marquei o Jeremy e falei: ô, Jeremy, quando você vai deixar desenhar ele? Então, assim, eu acho que em algum momento vai acontecer, mas por enquanto eu tenho feito algumas capas para vários títulos diferentes, capas variantes. Eu acho que a última que eu fiz, que foi divulgada, foi a da filha da Mulher Maravilha, da Trinity. E acho que foi isso. Aí tem mais, pelo menos mais umas 3 ou 4 que eu fiz agora, que deve estar para sair. Tengo estas, mira. Essa da Trinity aqui foi a última que eu fiz. Essa do Sonic também com o Shadow, o Batman e o Superman, eu fiz há um pouco tempo. E essa que está no meio, que é a da Liga da Justiça, da Justice League Unlimited, essa foi a minha primeira capa para DC que eu fiz com as minhas cores, oficialmente. Eu colorindo, fazendo a parte de cor. Essa foi a primeira. Vos sabés que la portada de Justice League me encantó porque me hizo acordar el layout de los personajes a las ilustraciones de José Luis García López, Ah, ¿viste? sim. De la capa que salía Sim, Robin eles estão corriendo. laterais, Bueno, né? Correndo, sim. esto me encantó, me Sim. pareció algo brillante y me parece genial, ¿no? Esta mezcla como que vos ves que es como un cambio de guardia, ¿no? Porque acá yo me digo que estoy enojado con los escritores, con Wade, porque Uhum. digo que a los Titanes le dieron, viste, el título de
la Liga de la Justicia, pero nunca le dejaron probar que eran la Liga de la Justicia o los Titanes y todo eso. Y lo poco que pudimos ver, lo pudimos ver por ahí en Mundo Bestia lo vimos también ahí en La Reina de las Alas Oscuras, pero Sí, nunca le dejaron como diciendo, bueno, listo, tuviste 2 eventos, sim. sos la Liga de Justicia, demostraste que podés cuidar a la gente, demostraste que sos el protector del planeta, y vienen all in y es como que dicen, bueno, no, sí, pero no importa, los cuidaron, pero llamemos a todos y volvamos nosotros. Déjalo. Dejalo, Ai, ya está. Y yo me recalenté porque dije, no puede ser esto, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por é, qué eu dejarlo? acho que é um pouco, talvez, de falta de coragem e de deixar os Titãs como os personagens principais, porque, pelo menos em questão de popularidade, eu acho que eles são tão populares, ou até mais do que a própria Liga da Justiça mesmo. Então, eu realmente acho que faltou um pouquinho de tentar insistir um pouco mais ali para fazer eles serem os personagens mais populares ali da DC. Como você falou, eles tentaram com Beast Wars, tentaram ali na run que eu fiz dos Titãs, mas ficou algo muito contido, em algo curto. Eu acho que podia ter durado mais tempo. Eu acho que no Dark Crisis on Infinite Earth, eu acho que foi um momento onde os Titãs foram talvez até mais tiveram mais spotlight, vamos dizer assim, onde eles Exacto, que exacto. para mim parecia que realmente eles eram os personagens que iam liderar a Terra. O Asa Noturna estava virando um personagem gigantesco, né? Ele já estava popular bastante no título mensal dele, e ali nesse gibi ali ele estava, para mim estava perfeito, ele podia continuar ali como líder. Acho que tem até um momento que o Superman, a Mulher Maravilha, convidam ele para fazer parte da Liga da Justiça, e ele fala Exacto, claro. que não, né? Então, eu não sei. Eu acho que a DC podia ter insistido um pouco mais nisso. Não Sí, por sei. eso digo, yo estoy indignado cuando Wade agarró y dijo, bueno, en la Liga de Justicia Ilimitada traemos a todos. Y hay una parte que a mí me dio mucha bronca, que fue cuando habla Green Arrow con ella, no sé si la leíste esa parte. Creo que es en Absolute Power, que habla como diciendo, bueno, sí, esto pasó porque no estábamos nosotros, si estábamos nosotros no pasaba, como diciendo, viste, estos pibes hicieron cualquiera, Sim, pero yo, me estás jodiendo, salvaron al mundo sim, de las esporas ¿cómo se llama? El conquistador del mundo, sim. y de los tamaranianos y no pasó nada, no pasó nada, evidentemente. Después salvaron de la reina de la locura, no pasó nada. Não, Pero bueno, é, indignadísimo yo. Indignadísimo. eu acho que é talvez um pouco de problema editorial, talvez essas coisas assim, de talvez ter uma conexão. Eu acho é a impressão que eu tenho, que antigamente tinha um pouco mais disso. Né? Acho que os títulos se conversavam um pouco mais entre eles. Hoje em dia parece que os eventos estão só meio que para interromper um pouco os títulos mensais e não para acrescentarem neles. Mas, enfim, vamos ver. O Absolute Power eu ainda não terminei de ler, né? Mas eu ouvi gente dizendo que é legal, que tá bacana, mas vamos ver. Eu ainda tô na luta para ler, tô esperando publicarem as outras edições aqui. Lucas, te agradezco muchísimo la entrevista, te agradezco muchísimo que hayas estado acá y que hayas compartido tus experiencias acá en el canal del protagonista del cómic, este show donde siempre le damos la bienvenida a los creadores de cómics de todo el mundo, en realidad, porque hablamos con todos y tratamos de que el resto de la gente llegue a ustedes, o como sería, de otra manera sería imposible, porque nunca Sim, sabemos sim, cuándo podrás venir acá a Argentina y podremos sim, conocerte sim. Uhum. en vivo, o podremos ir a la XP
a conocerte allá también. Sim, Así que nada, es una oportunidad que muchos valoran en estas entrevistas donde se da a conocer, que sim, obviamente, esto lo aclaro para todos, pero va a estar subtitulada, esto va a quedar los subtítulos en portugués, para sim, que el que no entendió, no entendió lo que habló Lucas, lo pueda leer en subtítulos. sim. Así que yo voy a dejar esto por acá, haciendo muy obrigado, haciendo campaña para que el señor Lucas Meyer dibuje Green Lantern, dibuje algo de Green Lantern, miren lo que es Kyle Rayner, sobre todo Kyle Rayner. De hecho, denle el título de Kyle Rayner nada más, que diga Kyle Rayner, Green Lantern, esperando. Así que Sim, muchísimas sim. gracias. Gracias, Lucas, por compartir. Y antes que te vayas, me estaba olvidando de esto. Próximo proyecto. Ah, eu acho que eu não posso falar. Ah, no se puede hablar, no se puede hablar Eu entonces. não posso falar, mas eu vou começar a fazer um, um título. Na verdade, eu acho que vai ser uma edição só. Eu não sei se vou ter mais ou não, mas eu vou começar mês que vem um projeto novo para descer também. Então, Ok, mas eu ainda ok. não posso falar nada ainda. Ok, no te da problema, no te da problema. Sim, sim. Hasta Obrigado. luego, gracias, dejen su like, suscríbanse al canal obviamente y nos estamos viendo. Adiós.